Olá! Na aula de hoje eu quero falar sobre a compreensão do nosso código de comunicação e como a gente pode desenvolver essa comunicação, né? Essa compreensão da comunicação com as crianças antes mesmo dela aprender a ler. Bom, a comunicação, ela faz parte da história da humanidade, né? Lá na época das cavernas, o homem já se comunicava e não havia ainda a escrita. Então, essa habilidade de compreensão, de se comunicar, né? A compreensão dessa comunicação, ela antecede muito a escrita e, assim, a leitura também. Então, nós precisamos estimular nossas crianças a essa comunicação antes mesmo, muito antes de ensiná-las a ler e a escrever. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho, né? Trazer algumas coisas práticas no dia a dia, como estimular essa comunicação das crianças. Que antecede aí a leitura e a escrita. Comunicar, né? Essa nossa comunicação, ela é uma coisa relacionada à nossa cultura. Cada cultura se comunica de uma forma, cada cultura possui seu código de comunicação, né? A sua linguagem ali para se referir a determinadas sensações, determinados sentimentos, pensamentos, né? Nós utilizamos essa comunicação para expressar aquilo que vemos, que sentimos, que ouvimos, né? E como, então, essa comunicação, ela pode ser estimulada com as crianças, né? Existem várias brincadeiras que você pode trabalhar com a criança para que ela já desenvolva essa habilidade da comunicação, essa compreensão desse nosso código, né? Uma coisa que eles amam e que você pode explorar desde pequenininho é o desenho. Você pode pedir para ela desenhar, pode pedir para expressar qualquer desenho, pode pedir para expressar um desenho exato. E aí, você vai trabalhando essa compreensão que ela tem do mundo, né? Ao desenhar, a criança, muito mais do que está brincando, ela comunica a forma como ela vê o mundo. Ela te diz qual é a percepção que ela tem das coisas, né? Então, desenhar é muito importante. E não só desenhar por desenhar. Analisa aquele desenho com a sua criança, crie o hábito de pedir para que ela te conte o que desenhou, para que ela te mostre ali o que ela desenhou, aquele rabisco que a gente geralmente não entende nada, né? Para elas tem um significado grandioso, é muito valioso cada desenho. Para a gente é tudo igual, não tem tanta diferença. Aí, à medida que vai crescendo, a gente já consegue identificar algumas coisas. Mas quando a criança desenha, ela tem na mente dela idealizado exatamente aquilo que ela quer desenhar. Então, peça para que ela te conte sobre aquele desenho, que ela fala o que é. Eu tenho um hábito, agora Pedro já está maior, né? Vou começar agora com Luísa. Eu tenho um hábito de colocar a data e o nome daquilo que ele desenhou. Eu pedia, falava assim, filho, que legal. O que tem aqui nesse desenho? Me conta. E aí eu anotava o que ele tinha desenhado ali. Às vezes era só um rabisco que ele falava que era um peixe, o que era um dinossauro. E eu registrava ali a data e o que a criança havia desenhado, né? O que o meu filho tinha desenhado. Quando ele vai crescendo, a gente vai percebendo a evolução dos desenhos, e a evolução também dessa compreensão que eles têm, não só do mundo, das coisas, mas das suas habilidades também. Uma outra brincadeira para estimular essa compreensão que você pode fazer também é usar objetos quando a criança é bem menor, até quando elas são maiores também, você pode adaptar essa brincadeira, mas, por exemplo, pegue uma caixa com bastante objetos, né? E aí você pode falar assim,
Urso, pega pra mamãe o urso. E aí a criança vai ter que encontrar ali e te entregar o urso. Parece bobo, parece que não é tão legal, mas para as crianças menores, isso é muito legal. E aí a gente comemora quando ela acerta, e aí ela já está associando que aquilo que a gente fala é a forma de nomear aquele objeto que ela está pegando. Então, você está trabalhando essa associação da fala com a escrita ou com a verbalização dessa fala em relação ao objeto concreto. E aí, trabalhar esse concreto é muito legal. Você pode aproveitar enquanto ensina as cores e aí pega objetos, né, de cores diferentes e coloque recipientes diferentes para cada cor, e aí pode variar, né, nesse tipo de atividade. Para as crianças maiores, e meu filho ama até hoje isso, eu faço o contrário. Para menor, você deixa a caixa aberta. Para as crianças maiores, você faz de uma maneira que a caixa fique fechada e que só entre a mão. E aí eu chamo de caixa mágica ou caixa secreta. Coloca alguns objetos ali dentro e ele vai ter que pegar, sem ver o que tem ali dentro, ele vai ter que dizer o que é o objeto. Então, você trabalha o imaginário, você trabalha também a nomeação, mas com um desafio a mais para que os maiores se sintam interessados na brincadeira, se sintam desafiados. Porque quanto maior o estímulo, maior o desafio, eles se interessam e acham legal a brincadeira. Isso tudo vai trabalhar essa comunicação, você pode brincar, né, trabalhar brincadeiras de comandos, aquelas brincadeiras que trabalham coordenação motora com um comando que você dá, por exemplo, o morto-vivo, ou então pedra, papel, tesoura. Tem uma bem legal que o meu filho ama, que é jacaré, cobra e tatu. Não, é coelho, cobra e tatu. Quando é coelho, ele tem que pular. Quando é cobra, ele tem que rastejar. Quando é tatu, ele tem que rolar. Então, assim, olha só, você está trabalhando ali coordenação motora, queimando energia, porque as crianças têm de sobra, e fazendo de uma forma que ele nem está percebendo que ele já está desenvolvendo, que ele está entendendo que você está comunicando, que você está ensinando para ele que existe essa relação do que a gente fala, com o que a gente escreve, com o que a gente vê, o que a gente fala com o que a gente vê, a nomeação das coisas, ok? E outra coisa que você pode trabalhar aí nessa comunicação é a questão da percepção do mundo da criança, né? Pedir para que ela te conte histórias. Eu gosto de trabalhar essa história que a gente começa e o outro vai colocando pedacinhos para a gente construir uma história junto. É muito legal porque às vezes você teve uma percepção da historinha e a criança levou para um outro caminho diferente. E eles se divertem também com essa contação de história junta aí que você vai começando a história. Era uma vez um menino muito legal. E neste dia, aí você para a história e pede seu filho para continuar. Agora continua a história para a mamãe. E aí ele conta mais um pedacinho, aí neste dia ele vai falar o quê? Como que o menino estava naquele dia? E aí você depois continua. Olha só, você está trabalhando um monte de habilidades nessa brincadeira simples, né? Trabalhando a percepção da consciência de mundo que ele já tem, do vocabulário dele, que é o próximo aspecto que eu vou mencionar. E aí você vai desenvolvendo várias coisas e juntos vão criando uma história, vai estimulando, né, essa compreensão do mundo. Ou você pode fazer um reconto, você pega uma historinha que ele já conhece e peça a ele para que mude o final da história. E aí ele vai contar de uma outra forma, enfim, vocês vão se comunicando. Tudo que envolve essa questão de entender e se fazer entendido dentro desse nosso código de comunicação vai ajudar muito na hora que ele estiver desenvolvendo a alfabetização efetiva, para que ele tenha clareza da utilização daquelas palavras, daqueles pedacinhos, e isso tudo faça sentido e não seja algo tão monstruoso, tão
tão que causa assim, até mesmo uma repulsa de falar assim, isso é muito difícil, eu não vou conseguir. Não, vai ser algo gostoso, natural, que vai despertar cada vez mais o desejo de conhecer, ok? Espero ter ajudado com essas dicas práticas e espero que você coloque aí em prática e me conte depois como foi a execução e a reação das crianças. Até a próxima aula, um grande abraço!